Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos pro Giro? Expectativa total para o novo encontro hoje entre os presidentes Lula e Donald Trump. Rani Veloso. O presidente Lula se reúne nesta quinta-feira com Donald Trump na Casa Branca, em Washington. Integrante da comitiva, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo vai aproveitar a viagem para afastar o lobby indevido contra o PIX. O combate ao crime organizado e as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos são os focos principais da reunião. A pauta também inclui a exploração de terras raras. Também no noticiário político, destaque para uma nova pesquisa eleitoral. Fala Felipe Igreja. Pesquisa Genial Quest nos estados mostra Lula em vantagem no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro se dá melhor no centro-sul do país. Petista lidera com folga na Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. Já Flávio consegue vantagem sobre o atual presidente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados. Outro assunto importante do dia, as repercussões do abalo da relação entre a presidência e o Senado. Samantha Klein. O governo está fazendo acenos ao presidente Davi Alcolumbre depois da derrota na indicação de Jorge Messias ao STF. Entraram nessa operação os ministros José Múcio Monteiro, da Defesa, que tem um amplo trânsito no Congresso, e José Guimarães, das Relações Institucionais. Ambos tentam apaziguar os ânimos. E ainda que Alcolumbre esteja conversando com integrantes do governo, ao ser questionado se espera um novo nome para o Supremo, ele disse que não tem que esperar nada. Em São Paulo, chamou a atenção um caso absurdo no noticiário policial. Guilherme Marconi conta pra gente. A polícia prendeu uma mulher que esfaqueou um cabeleireiro na zona oeste de São Paulo. A cliente atacou o profissional pelas costas por insatisfação com o corte feito na franja e exigiu o ressarcimento. O episódio foi registrado por lesão corporal, mas a defesa do salão de beleza quer que o caso seja investigado como tentativa de homicídio. A gente volta já. Pedro Pupolin atualiza o cenário de guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou voltar a bombardear o Irã em um nível e intensidade muito maiores do que antes, se Teherã não concordar em assinar um acordo de paz para acabar com a guerra. No Líbano, Israel atacou subúrbios de Beirute pela primeira vez desde o anúncio do cessar-fogo e disse ter como alvo um comandante do Hezbollah. Luiz Fernando Figliage acompanhou declarações do ministro da Fazenda. O programa de negociações de dívidas do governo federal deve ter mais uma etapa a partir de junho. Além do anúncio sobre o desenrola, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o fim da taxa das blusinhas está sendo discutido. Segundo ele, o remessa conforme passou a controlar a entrada das importações de baixo valor no país. No Rio de Janeiro, mais um deputado estadual segue preso. Informações da Júlia Viana. Caberá à primeira turma do Supremo definir se a Assembleia Legislativa do Rio poderá votar para soltar o deputado estadual Tiago Rangel do Avante. O caso será analisado em sessão virtual nesta quinta-feira, após Alexandre de Moraes proibir em liminar que o parlamento fluminense analisasse a soltura dele. Nesta quarta, Rangel teve também a prisão mantida em audiência de custódia e foi ainda alvo de um pedido de cassação do mandato na casa. E de Belo Horizonte chegam informações sobre o processo da tragédia de Mariana. Ana Nunes. A Justiça do Reino Unido negou um pedido da mineradora BHP para recorrer da decisão que responsabiliza a empresa pelo rompimento da barragem Mariana. A BHP já havia tentado recorrer da decisão, mas o pedido também foi recusado. Desta vez, a negativa é da Corte de Apelação de Londres. Com isso, permanece válido o entendimento de que a empresa pode ser responsabilizada no Reino Unido e o processo avança para a segunda fase, que vai definir os valores das indenizações às vítimas da tragédia ambiental.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu no Giro, acesse cbn.globo.com ou o app da CBN, que lá tem as reportagens completas e a análise dos comentaristas. Se estiver gostando do Giro, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas e a gente também está no site, no app da CBN e em qualquer agregador de podcasts. Compartilhe o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro.